Olá, 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 boa noite. Hoje é dia 14 de abril, às 7h42, uma terça-feira. Eu estou em São Paulo, Brasil, e a gente tem um workshop muito especial chamado Lemúria, o chamado da natureza ancestral. E eu tô numa fase que eu tô nessa série Lemúria, Atlântida, depois vem mais um pra gente, vai ter o Hiperbórea. Hiperbórea. Que é a civilização que veio antes de Lemúria e de Mu. A gente vai falar de tudo isso hoje, a gente vai falar de Lemúria e Mu, hoje a gente não vai falar de Hiperbórea. É uma honra estar aqui com vocês. Quem entrou agora, só para falar, se alguém quer falar alguma coisa, levanta a mão e eu chamo, tá? Na hora que eu conseguir chamar. E é, chat eu não leio. Só se a pessoa me puxar muito minha energia ou se for sincronizado com o momento de pausa, que me distrai, tá? Que eu fico bem conectada, na verdade, vocês vão ver o que vai rolar. É, a gente já vai começar, a gente vai começar fazendo uma rápida meditação para a gente dar uma entrada na informação e poder relaxar o corpo e poder receber a informação. Então, eu já vou entrar, né, na meditação já. Eu peço para quem escolher fechar os olhos. Quem puder, quem escolher, para a gente fechar os olhos e se entregar para esse processo. É, muita gente estava comigo em Atlântida, no workshop de Atlântida, e quem sabe em Atlântida também, em qualquer tempo, espaço, dimensão, realidade que isso existiu. E a gente trabalhou bastante o poder, a gente poder escolher, poder ser, saber que o dinheiro, que o poder não distorcem quem a gente é. Não é o dinheiro, o poder não vai distorcer quem o que a gente é. O que vai distorcer é a nossa percepção do nosso ser, né? Quando a gente faz da matéria mais valiosa, que é a natureza, que é a verdade, né? Quando a gente faz da matéria, do material, dá mais valor para o material do que pro que é real, né? A natureza é uma forma de expressão material, mas eu digo do material sintético, né, produzido pelo homem, do que a natureza em si, né, a natureza. A verdadeira vibração da natureza, a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Então, para começar, eu peço para todo mundo fechar os olhos, baixar as barreiras. A gente vai fazer uma breve meditação. A gente vai respirar. Isso. O ar entra, o ar sai pelo nosso coração. A gente deixa o ar entrar. Ah, quando a gente exalar, a gente pode emitir um ruído. Ah, isso, que vai aliviando, relaxando o nosso sistema nervoso. O ar entra, o ar sai, como se o nosso coração estivesse respirando. Ah, e a gente vai inalando e exalando com tranquilidade, soltando o ar com ruído. Temos movimentar o nosso pescoço de um lado para o outro. Isso. A gente continua de olhos fechados, respirando, trazendo presença para esse momento, aqui, agora. A gente respira, o ar entra e a gente respira, exala. E o ar sai como se o nosso coração estivesse respirando, trazendo a gente ainda mais para o presente. Quem não está de olhos fechados, fecha os olhos, se puder. Entra nesse flow, nesse fluxo, comigo, isso. Ah, em volta da gente tem uma luz dourada e violeta. É uma dança entre o dourado e o violeta. E a gente permite que o nosso corpo entre em comunhão com a luz violeta e com a luz dourada. A gente respira, o ar entra, o ar sai pelo nosso coração. E a gente permite que o nosso corpo receba da luz violeta e da luz dourada. Isso.
Do nosso coração sai um túnel e ele vai nos levar até uma montanha muito antiga. A gente vai agora para o Monte Shasta, na Califórnia. Sem racionalizar, a gente só vai para lá, a gente respira, baixa as barreiras, respira através do nosso coração e a gente vai para o Monte Shasta. A gente está dentro do Monte Shasta agora, isso. A natureza está silenciosa, o ar é puro. E você respira profundamente, você sente esse lugar, você reconhece esse lugar, você respira e solta o ar através do seu coração, em volta de você e dentro de você também agora tem uma luz lilás, violeta, é uma mistura entre esses dois tons e uma luz dourada. Você permite essa comunhão com essas luzes, com esses espectros solares, esses raios de luz. Isso. Você agora começa a caminhar dentro dessa montanha. Isso. Tem uma abertura nessa montanha e você vai entrar dentro dessa abertura. Isso, você entra. Tudo que tem no seu ser nesse momento é curiosidade, é confiança. Junto com você tem vários seres elementais da natureza. Seus guardiões também estão com você. Você respira e exala qualquer receio, medo e se permite sentir, perceber, imaginar como vier essa informação, você entrar dentro dessa montanha muito, muito antiga, um dos maiores pontos de energia na Terra. Você está dentro agora do Monte Shasta, isso. E dentro dessa montanha, agora, existe uma caverna iluminada por cristais. Isso, você encontra a abertura para essa caverna e começa a caminhar dentro dessa caverna. Respira, relaxa, baixa as barreiras e vai caminhando. Respira através do seu coração, baixa as barreiras, isso. No centro existe um cristal enorme. Você está num templo antigo de cristal. Isso, relaxa, baixa as barreiras. E esse cristal, ele guarda memórias da Terra. E você vai se aproximando lentamente desse cristal, enquanto você respira presente com seu coração. Em volta de você, as luzes douradas, violeta, lilás, isso. Você vai se aproximando lentamente desse cristal, até que você coloca as suas mãos nesse cristal. O quem não consegue se imaginar colocando as mãos, você sente esse cristal. Sinta a energia desse cristal nas suas mãos agora. Imagina que uma luz suave sai do cristal e se conecta com o seu coração. Respira, respire profundamente. Respira, o ar entra, o ar sai pelo seu coração enquanto você se conecta a esse cristal através do seu coração. Isso. Vai percebendo o que o seu corpo vai sentindo, se é um prazer gigantesco, se é um relaxamento, se é energia, se é uma energia que ativa todos os seus chakras e alinha todos os seus chakras. Respire profundamente. Sinta o que você estiver sentindo. Sinta, sinta. Tão importante sentir. Respira. Se conecta com o seu coração. Se conecta com o cristal. Isso. Agora pergunte silenciosamente que sabedoria antiga está pronta para despertar em mim, neste momento, aqui e agora. Qual sabedoria pode despertar em mim agora, aqui nessa caverna, dentro desse templo de cristais, em contato com esse cristal, esse centro cristalino? Qual sabedoria antiga está pronta para despertar em mim agora? Respire, permaneça aí, recebe essa informação.
Isso. Acessa toda essa informação, essa sabedoria, talvez pode ser uma sensação, talvez uma imagem, talvez uma paz profunda. Recebe. Algumas aqui, algumas pessoas estão ativadas, que eu estou sentindo em mim também essa ativação, as mãos vibrando, o coração expandindo. Respira. Isso. Respira, recebe tudo isso, recebe essa informação. Agradece por receber essa informação. Isso. Agora a gente vai sair lentamente dessa câmera. E do nosso lado direito tem uma cachoeira gigante. Isso. Dentro do Monte Shasta. A gente olha para ela. E em um, dois, três, a gente volta para o aqui e agora, presente na nossa casa, onde a gente está. E se a gente respira pelo nosso coração, eu peço para a gente ter um workshop incrível, iluminado, com essa vibração de telos do Monte Shasta, e isso também de Shambhala, que a gente possa trazer ainda mais essa informação aqui para a Terra, para a gente poder relembrar que somos natureza e todas as doenças existem pelo nosso distanciamento da nossa verdadeira natureza, somos a natureza, somos guardiões dela. A gente respira profundo e quando vocês estiverem prontos, prontas, vocês podem abrir os olhos. Uh, uau! Isso. Ah, então vou ficar aqui um momentinho, já vou começar a falar, tá? Uau! Isso. Hum, muito bom. Só um momento que desconectou aqui. Como vocês estão? O som tá baixo? Tá baixo ainda ou tá falando baixo? Tá melhor agora? Tá tudo bem? É que eu falo baixo, gente. Quando eu tô em meditação, eu tô meio em transe. Eu tava lá também, então eu falo meio baixo às vezes quando eu tô, tá? Aí vocês aumentam por aí. Então, vou começar a falar um pouco. É uma honra ter vocês aqui comigo. Eu tirei 3 cartas do Oráculo do Ser Natureza. Receber da Terra. Maravilhoso. As abelhas, contribuição. E um coringa. Quer dizer que tem infinitas possibilidades disponíveis para a gente desbravar. Eu também tenho um oráculo de Lemúria. E a primeira carta que veio foi água. E a gente vai falar sobre água hoje, porque é uma das chaves de Lemúria é água. A gente vai falar sobre água, vamos falar sobre baleia, vamos falar sobre golfinho, vamos falar sobre cristais, vamos falar sobre a nova terra, tá? A gente vai falar também sobre um pouco de telos, e a gente vai fazer, dando tempo, 2 meditações rápidas também, porque também não precisa ficar demorando. A gente acessa, se conecta com os códigos e tá com a gente, tá? E também podemos demorar, quando tem tempo. Veio uma carta, o infinito, também, e veio uma carta para a gente surrender, para a gente relaxar, baixar as barreiras, para a gente se entregar a esse processo, tá? É, enquanto eu vou trazendo essa informação, se tiverem códigos, seres que vão contribuir com a gente, o que for, eles vão estar aqui com a gente, tá? Somente os seres de mais alta frequência e luz são permitidos no nosso campo, tá? Durante esse workshop. Eu convido os lemurianos, os seres lemurianos, a consciência lemuriana, para estar aqui comigo, estar aqui com vocês, para poder contribuir com a gente também, tá? Então, vamos lá. Já fizemos uma meditação, então já estou com vocês. Então, Lemúria. E se a humanidade já tivesse vivido em profunda comunhão com a Terra? E se a gente já tivesse vivido em profunda comunhão com a Terra? Hoje a gente vive num mundo extremamente avançado em tecnologia, em ansiedade, em desconexão e uma saudade inexplicável da natureza. Quem mais tem saudade da natureza? Eu tenho saudade inexplicável da natureza todos os momentos da minha vida. Agora eu moro num lugar que tem bastante natureza em volta de mim
Então, eu tô mais tranquila pela primeira vez, assim, desde que eu era adolescente. Que eu tenho, que eu precisava, eu era surfista, então eu precisava ir todo final de semana pra praia, que eu não morava na praia, né? Eu moro em São Paulo. E depois eu cresci, fui morar em várias cidades, fui levada para lugares mais próximos à natureza e fui chamada para voltar para o Brasil. E agora eu consigo relaxar em São Paulo, porque eu vivo numa mini florestinha, que é um presente do universo eu poder estar aqui agora, fazer minha função que eu vim fazer aqui, né? Fazer minha missão aqui na Terra. Então, você sente uma saudade inexplicável da natureza, uma vontade de estar na natureza mais e mais e mais. Às vezes, quanto mais despertas ou mais conscientes você se torna, consciência é o que que é? É estar presente com o seu corpo, estar presente com você, ter compreensão que você cocria ou cria a sua realidade, né? É conseguir perceber como funciona o mundo, conseguir perceber o programa, né? Esse programa Matrix que tá aí. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas eu devo falar agora, rapidamente, essa Matrix, que é como está funcionando o algoritmo, em que a gente tem que tomar remédio para nos anestesiar, sendo que a cura muitas vezes está na natureza, que a gente acaba não indo atrás ou dentro do que realmente está desconexo na gente, e a gente só se anestesia mais ao invés de olhar o que está desconexo, não está funcionando, e muitas vezes é porque a gente se separou da nossa verdadeira natureza. E a nossa verdadeira natureza está na natureza, gente. Nós somos seres da natureza, tá? Então, quanto da dor que você sente é o seu sistema nervoso, qualquer dor que você sente, seja dor na alma, dor física, é o seu sistema nervoso te mostrando como você se afastou da natureza, tá? Seja a natureza, floresta, ou a natureza, seu ser verdadeiro, seu ser verdadeiro. É. Que a Lemúria também é sobre isso, gente. É sobre a natureza, a conexão profunda com a natureza, telepatia, acessar campo, acessar um monte de coisa que a gente vai falar, e também a conexão profunda com o ser. Não tem como estar separado. Um animal é conectado com o ser dele. Os lemurianos completamente conectados com o corpo, com o ser, com a natureza, dentro e fora. É, algo dentro de nós parece que lembra de uma forma diferente de viver, né? E muitas tradições chamam essa forma de memória, essa Lemúria, essa memória de Lemúria. A Lemúria aparece em diversas tradições, como uma civilização muito antiga, associada aos oceanos e ao Pacífico, né? Tem gente que fala que Madagascar, Índia, Austrália, tem gente que fala também Havaí, Polinésia, Ilha de Páscoa, Nova Zelândia, Monte Shasta, alguns até Amazônia, mas isso a gente vai falar mais pra frente. E também falam sobre Mu. Não sei se alguém aqui já ouviu falar de Mu. Tem gente que fala Mu igual a Lemúria, e tem gente que fala que Mu veio antes de Lemúria, né? Que Lemúria existia dentro de Mu, ou é descendente de Mu, que tinha milhões de habitantes, tá? Existia no Pacífico e viviam todos os Mu, o povo de Mu e os lemurianos em comunhão profunda com a natureza. E eles tinham, sim, tecnologia energética avançada, mas a tecnologia energética avançada não eram computadores, era o corpo, a intuição e muitas outras que a gente vai falar hoje, a capacidade de você usar o seu corpo, que é a máquina mais moderna que existe, que a inteligência artificial nada mais faz do que copiar as capacidades humanas. Vocês sabem disso, né? A inteligência artificial copia as capacidades humanas, é um espelho. Só que com maior velocidade que a gente nesse momento, porque aí muitas pessoas estão desconectadas do verdadeiro ser. Então, aí se fala, tecnologia, inteligência artificial, posso pôr um chip na minha cabeça que vou poder. Você pode fazer isso naturalmente. Você pode ter telepatia naturalmente. Isso é uma capacidade sua, de cura, de telepatia, de um monte de coisa que os lemurianos possuíam e a gente se desconectou, ou esqueceu, ou se afastou, por a gente ter se afastado da nossa verdadeira natureza, tá? Então, os lemurianos, eles são descritos como um povo que vivia principalmente a partir do coração. Então, outra coisa, outra tecnologia incrível que a gente tem, coerência cardíaca. O que a gente fez agora no começo, a gente fez uma
brevíssima coerência cardíaca. A gente respirou através do nosso coração para relaxar o nosso sistema nervoso. A gente também respirou e na exalação, a gente emitiu um som que também relaxa o nosso sistema nervoso. Então, os lemurianos, eles tinham principalmente a conexão do coração e a percepção energética que o campo cardíaco ele mostra para gente, né? Eu, eu já facilitei tantas vivências com cavalos que hoje em dia, quando alguém tem um coração que está batendo mais rápido, está desregulado, está com algum estado que não está em congruência, coerência cardíaca, eu sinto na hora. Meu coração me mostra. Porque eu estou acostumada a ficar muito com cavalo e a ouvir o corpo das pessoas com os cavalos. E se todos vocês tivessem essa capacidade? E se a gente puder se regular e contribuir com o próximo, né, com as outras pessoas, a se regularem a partir do coração? Então, em Lemúria, eles tinham essa tecnologia avançadíssima, intuição, coração, percepções energéticas, telepatia, leitura de campo, comunicação com os animais, comunicação com as plantas, conexão profunda com a terra. Quem aqui ama cristais? Sempre amou cristais. Ama animais. Eu falo ama porque ama mesmo. Eu amo animais, amo cristais, falo com planta, falo com tudo. Gente, isso nada mais é do que lembrança de Lemúria, gente. Se você não esteve lá fisicamente, mas algum ancestral seu esteve, está guardado no seu DNA. É só relembrar tudo isso. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está lembrando a natureza ancestral. É nosso direito isso. São nossas capacidades, né? Telepatia, leitura de campo. Em Lemúria, eles liam o campo completamente das pessoas. Uma pessoa chega em algum lugar, a outra pessoa consegue ler o campo. Porque não só porque ela está regulada a partir do coração, e o coração traz as informações, mas todas as informações estão no campo. E se você está centrado no seu ser, de barreiras baixas, você consegue acessar essas informações. A gente vai fazer exercício rapidamente sobre isso hoje, tá? Eu tenho bastante coisa para passar, eu quero passar para a gente poder lembrar tudo isso. Então, os lemurianos, eles percebiam a natureza como um organismo vivo, tá? Para eles, as árvores possuem consciência, as montanhas têm presença, os rios possuem inteligência, os animais têm sabedoria, tá? E a comunicação, ela acontecia através de imagens, sensações, emoções e saber direto. O que a gente chama hoje de telepatia natural era a forma que eles se comunicavam. A linguagem, a palavra nem era requerida. E tem outra coisa, pacote de download completo, tá? Download completo. Vocês recebem, às vezes, download completo de informação? Ou de bicho, ou do futuro, ou da sua equipe, ou de plantas, ou de alguém? Vocês recebem? Eu recebo muito download completo. É a maneira em que os lemurianos se conectavam e se conversavam entre eles e se conectavam com as outras pessoas, com os animais, com os outros seres. Quais seres existiam em Lemúria? Além do que a gente conhece. A gente está falando 100 mil anos atrás, ou mais, ou muito mais, né? Dizem que há 12 mil anos, faz 12 mil anos, não é? Faz 12 mil anos que os lemurianos que estão em Telos estão sem contato com as pessoas da superfície. Então, quanto tempo que eles estão lá dentro de verdade? Há quanto tempo existiu tudo isso? E se, enquanto eu vou falando aqui, uf, eu tô abrindo, tá? Eu vou falando, eu tô até com calor. Não sei se alguém ficou com calor também, mas eu fiquei. Eu tô com a janela aberta, aqui tem um vento. E se a gente puder receber a permissão do nosso ser, a, a gente puder autorizar o nosso ser a utilizar suas capacidades psíquicas, telepáticas, mais e mais e mais e mais e mais. E se permitir ouvir os rios, sentir o mar, sentir a terra.
Tá em comunhão com as montanhas, com todos os animais. Mais e mais e mais. Inclusive com as pessoas, gente. Se a gente puder sentir tudo, o que é bom e o que é ruim. Os nossos pensamentos bons, os nossos pensamentos ruins, nossas sensações boas e nossas sensações ruins. Que a gente tem essa coisa hoje em dia, que a gente só quer sentir o que é bom, né? O que é ruim a gente não quer. Então a gente começa a sentir ruim, tem uma coisa errada com a gente, eu não quero ouvir. Só que quando a gente está sentindo algo que a gente denomina negativo, lá tem muita informação. Só que se a gente se separa de uma parte nossa está anestesiada, está esquecida e tem que ser empurrada para o inconsciente. E se a gente puder acolher todas as nossas partes? As árvores têm consciência, as montanhas têm presença, os rios têm inteligência, os animais têm sabedoria, e eu posso incluir o meu ser completamente. Isso, tá? Então, a- e comunicação, gente, telepatia, download, pacote de dados, comunicação com golfinhos e baleias, com as plantas, com tudo. Acontece por imagem, por sensação, sentir. Se você está anestesiado no seu sentir, não está querendo mais sentir, você vai perder muita informação. Não só isso, você vai deixar de estar vivo aqui na Terra praticamente. Que o sentir é o presente de estar vivo. Sim, sentir tudo. Essa é a beleza de estar aqui agora. E não anestesiar o que a gente sente que não é legal. É olhar para o que não é legal, que tem informação aí. Somente quando a gente tem se permite olhar para o que não, o que, né, bagunça nossa energia, o que nos distrai, o que nos incomoda, é que a gente pode acolher o nosso ser por inteiro. Emoções e o saber direto, né? A gente saber direto, tudo isso é telepatia, tudo isso é pacote de dados de informação vindo pra gente, ó, tá aqui, ó, pacote de dados, entra aqui, ó, gente. Tá trabalhando bastante aqui vocês. Uf! Ai, que legal, tô vendo uns seres. Tá? Pacote de dados, de informação, isso, ó, abre o coração. É tudo isso. A gente é uma máquina super evoluída, gente. Só que a gente tem que escolher estar no corpo, honrar o nosso corpo, ouvir o nosso corpo. Nosso corpo é um presente. Licença, eu arroto, tá? Quem não me conhece ainda, primeira vez aqui, é que a gente vai transmutando a energia e aí e foi um grande porque tem bastante gente transmutando junto, tá? Então vamos lá. Os lemurianos viviam com três pilares: comunhão com a natureza, consciência do coração e percepção energética. Aí eu pergunto, quem aqui já está chegando nisso, tá buscando isso? Muita gente, não é? Olha que interessante. A gente já está olhando para isso. Comunhão com a natureza, consciência do coração. Tá muito forte esse chamado do coração. Tá muito forte, gente. E percepção energética, energia, a primeira forma de linguagem. Tá? A Terra não era vista como um recurso, era vista como um organismo vivo. Os seres humanos se viam como parte desse sistema. Aproveitando, eu quero falar uma coisa, gente. Antes de comprar uma coisa, lembrem-se: tudo que vocês estão comprando, tudo que a gente consome, vem da Terra. Isso vai ser uma contribuição para mim e para o planeta. Tudo que a gente consome, todos os recursos, eles vêm da Terra, gente. São parte da grande mãe que a gente está vivendo nela agora, tá? Ai, então, a Terra era vista como um organismo vivo e os seres humanos se viam como parte desse sistema. Hoje em dia parece que não, né? Eu lembro que tinha uma época, há muitos anos, que eu questionava meus pais, mas para onde vai o lixo? Eu não entendia para onde ia o lixo. Eu achava que ele desaparecia. E aí me falaram, não, são aterros sanitários, ou alguns são, ou é queimado. E quando queimam o lixo, ele evapora, né? Ups, sorry. Tá? Então,
O nosso planeta está vivo. É muito importante, gente. Muito importante para esse chamado de Lemúria que a gente está fazendo agora, que vai fazer todo sentido quando a gente, no final de hoje, desse workshop, que vai ficar redondinho, toda essa informação que eu estou trazendo, a gente ter consciência do que a gente consome. Eu preciso disso, de verdade, de mais um desse. Pode ser que sim, consuma. Eu preciso realmente? Não. Para que que eu preciso de dois ou cinco? Consciência dos recursos da natureza. O que você coloca no seu corpo, o que você coloca na natureza, quais produtos você está usando na sua casa, no seu corpo. Muito importante, gente. Na minha casa, eu vetei quase tudo. A gente usa vinagre e bicarbonato de sódio. Eu só pentelho aqui, eu pentelhei todo mundo aqui na minha casa, que agora é isso. E às vezes tem um detergente de coco, tudo de coco. Consciência, informação. Outro dia eu tava acendendo a fogueira da minha casa com um negocinho de álcool. Aí a Júlia que tá aqui, ela me falou: Não, qual que você tá usando? Eu falei: Putz, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E eu parei de usar. É consciência, tá? Eu vou trazendo essas informações que estão vindo porque eu tô recebendo essa informação pra trazer pra gente. Consciência, isso é lemúria. É consciência sobre o que a gente consome, o que a gente usa, não só no nosso corpo, mas no planeta também, o tempo todo, tá? Então, vou falar um pouco sobre os cristais, tá? Tecnologia viva. Então, nas tradições sobre Lemúria, os cristais tinham um papel central. Vocês já ouviram falar que que os cristais, eles amplificam campos energéticos, eles equilibram a energia dos ambientes, eles também são gravadores. Alguém já ouviu falar isso? Que dá para gravar informação nos cristais? É. Eu já ouvi isso há muitos anos atrás, que eu fiz um curso de cristais, por isso que eu tenho muitos cristais de muitos tipos. E os cristais, eles armazenam informação. Então, dá para você pegar um cristal, baixar todas as suas barreiras, respirar e conversar com o cristal e pedir informação ou para ele te mostrar o que está armazenado nele, o que que ele guardou, e ele vai te mostrar. E você também pode usar, dar a função para ele guardar a informação e deixar num lugar. Mas aí você tem que acreditar, e também, se quem não acredita, não vou fazer acreditar, só estou trazendo informação que isso é verdadeiro. Quem tem interesse em se comunicar com tudo, tem um workshop no YouTube meu que é gratuito, se comunicando com tudo, que aprende a falar com fruta. É a mesma coisa. Do mesma maneira que quem já fez aquele workshop falou com fruta se comunica, não é falou, né? Recebeu a informação da fruta, você pode se comunicar com o cristal, tá? E eles armazenam informação. Eles também transmitem energia, purificam energia, são decodificadores. É muita coisa, tá? Eu tinha uma doença, é, e eu tinha tipo, herpes. Tipo, eu acho que era herpes, mas eu não tenho certeza se era herpes. Eu tinha um machucado que sempre aparecia em mim. E um dia minha filha colocou uns 50 cristais no meu corpo, 30, não sei exatamente quantos. Ela fez uma cura de cristais. Minha filha faz isso. Eu tenho uma filha que ama fazer isso. Ela colocou em mim esses cristais. Eu entrei em meditação, eu curei. Eu nunca mais tive esse herpes. Nunca mais. Desapareceu do meu corpo, tá? Os cristais me ajudaram. E a minha filha também estando presente comigo fazendo isso. É muito bom quando tem alguém presente sem julgamento com você, porque amplifica o campo, tá? Uma pessoa sem julgamento contribuindo para você amplifica o campo. Ah, é possível? Claro que é. Eu curei, tô falando. Nunca mais aconteceu. Nunca mais, nunca mais. Já faz, sei lá, 5 anos. Por isso que eu conto, tá? Cristais no meu corpo, tá? Então, e também eles facilitam comunicação entre consciências. Os cristais. Como eu faço cura de cristais, tem alguns cristais, lave eles. Sabem lavar cristal? Põe numa bacia de água. Eu coloco normalmente na banheira um monte de cristal de uma vez só. Aí eu coloco sal, deixo lá por algumas horas. Depois eu jogo água corrente e eu coloco na varanda. Eu deixo uma noite ou 2 noites na lua e no sol. E eles estão ativados. Eu converso com eles também. Eu bato papo com eles. E ativo meus cristais, tá? Eu também uso selenita, alguns cristais. Ó, minha mão ativou. Alguém mais ativou a mão aí? Alguém tá sentindo vibração? Bom, então começam a sentir. A gente tá vivo, vocês podem sentir. É possível sentir, tá? Então, os cristais.
Cristais, crystals, armazenam conhecimento, facilitam comunicação entre consciências. Ou seja, quando eu estava fazendo minha liberação, a cura, que eu nem sabia, muito importante, se você não tem expectativa, não existe frustração. Eu não tinha nem expectativa. Ela colocou os cristais em mim e eu pedi para curar. E, por acaso, curou. Então, se vocês vão fazer uma cura de cristais, usar o cristal para comunicação, para gravar uma informação, ou para acessar a informação que o cristal tem, façam sem expectativa. Só pela diversão, pela curiosidade. E veja o que acontece, depois me manda uma mensagem, tá? E quem quer aprender a fazer, a se comunicar, a receber informação, tem esse workshop que é muito legal, tá? Se comunicando com tudo que tem lá. Que tem gente aqui que muita gente aqui já fez ou já sabe, tá? É, e tem muitas histórias de templos gigantes de cristais em Lemúria, né? Que eram como os centros energéticos da Terra. Hoje a gente já sabe, comprovado cientificamente, que os cristais conduzem energia, eles armazenam dados, tá? Porque eles são uma rede cristalina, né? Então, até nos computadores eles usam cristais, né? Para armazenar dados, tá? E tem ressonância entre os cristais. Então, se você pega, eu tenho, eu durmo com cristal várias vezes. Se eu não tô bem, eu coloco um que dependendo de uma cor de cristal, porque ele ressoa a energia dele e contribui para o meu corpo e para o meu campo, tá? Ou seja, a ideia de cristais com tecnologia não é tão distante quanto parece, tá? E uma vez, há muito tempo, uns 15, há uns 14 anos, eu fui na casa de uma amiga que não era nada conectada com energia zero. E ela tinha acabado de ter um filho. E ele tinha acabado, não, tinha uns 2 anos o filho dela, só que eu não morava no Brasil, eu fui visitar ela. E eu cheguei na casa dela, deu uns 10 minutos, o menino aparece com um cristal e me dá. Ele me trouxe um cristal. E a mãe, ela ficou chocada, falou: da onde que apareceu isso? Eu nunca vi isso na minha casa. Ela era zero conectada com qualquer coisa de espiritualidade, não tinha nenhum cristal na casa dela. A criança encontrou um cristal e me trouxe. Eu lembrei isso hoje, quando eu tava bolando o que eu ia falar. Muito engraçado, muito incrível, né? E ele me trouxe esse cristal. É, tá tudo bem aí? Vocês estão bem? É bastante coisa, mas é para a gente lembrar. Que eu tô falando com vocês, não sei se vocês estão sentindo, tem uma expansão, é os códigos, gente, é a informação. Lemúria. Lemúria vive na gente. Cada uma de nós é uma chave para a nova terra, que eu vou falar mais para frente. Para gente, para esse chamado ancestral da natureza, para a gente voltar para nossa natureza e essa comunhão com a terra, esse respeito profundo pela terra, profundo, profundo pela terra, pelos animais, pelas plantas, pela água, pelo ar. E os golfinhos e as baleias, a gente vai falar um pouco sobre eles, né? Os grandes guardiões de memória. Muitas tradições dizem que parte da consciência lemuriana permaneceu nos oceanos, né? Dizem que Lemúria era como se fosse mais um continente que afundou. A gente vai falar disso também. Alguns dizem que foi um ataque de Atlântida. Tem gente que fala isso, tá? Eu já ouvi. Tem gente que diz que é o que eu sinto mais, que foi a Terra, que começou a se movimentar e também em sincronicidade com movimentos climáticos da Terra, era como se fosse a finalização daquele programa, daquela rodada em terceira dimensão, como se eles estavam também transicionando para uma dimensão na qual eles não ocupariam mais espaço físico como nós na Terra, em 3D, que eles estariam mudando de dimensão, né? Para um quinto D. Então, para mim, tudo é sincrônico. É esse cataclisma, esses eventos climáticos, que eles estavam conscientes Ah, dos que entendi. vulcões, tá? Que eles estavam conscientes dos vulcões, das coisas, da natureza, ó, meu, distraindo, da natureza. Também, junto com a chegada de Atlântida, o crescimento de Atlântida tecnológica, poder, distorção da natureza.
com a tecnologia, né? Então, parece que tem uma sincronicidade de tudo que aconteceu, a gente vai falar já mais sobre isso, tá? Então, eu estava falando por causa dos oceanos. Então, dizem que o continente lemuriano, ele afundou, né? Ele foi destruído e uma parte dele está nos oceanos, né? No Pacífico. Alguns dizem que são até os seres que moram dentro do mar também. Tem cidades dentro do mar, que também são parte dos lemurianos, mas isso é outro assunto, eu não vou falar muito sobre isso, que eu não conheço esse assunto. Eu só acesso, eu só vou falar o que eu acesso. O que eu acesso de dentro do mar é o que eu vi quando eu nadei com os golfinhos nas Bahamas, que é uma cidade de cristal. Eu vi o tempo inteiro, desde a hora que eu cheguei ao momento que eu fui embora de lá. E se eu falo agora tá vívido aqui comigo, é uma cidade de cristal. Se os lemurianos também estão nessa frequência, o que você sabe, o que você sente aí? Eles também fazem parte disso? Dessa cidade de cristal? Então, a água é um meio de transmissão de frequência, gente. A água, a gente é água. Não, a maior, o que existe de maior, em maior concentração no nosso corpo e no planeta, na crosta do planeta, seria a Terra, na verdade. Na crosta do planeta tem mais terra do que água, como planeta total. Mas na crosta teria água. Nosso planeta tem muita água e nosso corpo tem água, tá? Então a água, ela é meio de transmissão de frequência. Em todos os animais é água para transmitir frequência. O corpo humano é majoritariamente água. Logo, você é um condutor de informação. Ou seja, o que você pensa, o que você sente, o que você vibra, os seus traumas estão aí criando a sua realidade como água no seu corpo. E os golfinhos e as baleias, eles operam através da água como campo amplificado. O que que eles fazem? Códigos de reorganização através do som, através da vibração dos golfinhos e das baleias, eles transmitem códigos de reorganização para reorganizar o nosso campo e a Terra, tá? Então eles trabalhavam junto, viviam juntos com os lemurianos e os atlanteanos também, tanto as baleias quanto os golfinhos, quanto outros animais marinhos, com esses códigos. E com essa reorganização através da vibração. Vamos fechar os olhos rapidinho. Isso. Fecha os olhos, quem escolher, se permita. Fecha os olhos, abaixa as barreiras. Respira, isso. Isso. Respira, abaixa as barreiras. Ah, você está agora no meio do oceano. Respira, abaixa as barreiras. Uhum. Respira através do seu coração. O ar entra, o ar sai. Pelo seu coração, baixa as barreiras, se permite. Vamos respirar um pouquinho de novo através do coração. O ar entra, o ar sai. Pelo coração, respira. Isso, isso. Você está agora no meio do oceano. Respira. Uma baleia se aproxima de você. Isso. Sente a baleia, percebe o campo dela. Aonde você sente relaxar no seu corpo. Isso. Recebe essa consciência dessa baleia, essa informação, esse campo. Respira, permite receber no seu corpo, no seu ser, isso. E pergunte: qual memória da Terra essa baleia guarda? Qual memória da humanidade essa baleia tem que ela pode compartilhar com você agora? Ou é somente uma frequência, uma vibração, uma ressonância? Se for, recebe no seu corpo, permite que suas moléculas, suas células sejam ativadas, que essa memória ancestral de comunhão
com todos os seres da natureza, se ative com os elementos da água. Respira. Isso. Que memória da Terra você guarda para a humanidade? Você pode perguntar para essa baleia. Respira, se permite esse acesso. Isso. Sente no seu corpo, aonde você sente a sua mandíbula relaxar, você baixar o controle, você sente no seu abdômen, o seu intestino relaxar, vai no seu coração que se abre, permite essa vibração, esse campo compartilhado com essa baleia ressoar em todo o seu ser. E agora, imagine os golfinhos, deixa eles chegarem, os golfinhos. E essa baleia continua aí, agora chegam os golfinhos. Se deu vontade de abrir um sorriso, abra. Você está com os golfinhos agora, com alegria, com a pureza, com a leveza. Isso. Permite que eles ativem seu corpo, seu campo, seu coração. Te lembre que a alegria é seu estado natural, genuíno do seu ser. Isso, permita que se tiver qualquer parte do seu corpo que precisa ser olhada, curada, relembrada, que eles tragam essa informação para você. Respira, receba dos golfinhos, da baleia. Ah, vocês podem perguntar para os golfinhos o que vocês estão lembrando à humanidade agora. O que os golfinhos estão trazendo de informação para a humanidade agora? Qual informação os golfinhos trazem para a humanidade agora? Isso, acesse essa informação. Hum, recebe essa informação. Isso. Respirem quando vocês estiverem prontos. Pode abrir os olhos. Isso. Sente essa vibração. Legal. Eu vou seguir, tá? A gente tá lembrando Lemúria. Lemúria é tudo isso. Lemúria tá aqui. A gente tá aqui. É a lembrança da natureza, que a gente está em comunhão com tudo. E que respeitar o nosso corpo é respeitar a terra, gente. E respeitar a terra é respeitar a nossa vida. É respeitar a vida. Então, os animais, né, tanto a baleia quanto os golfinhos, quanto vários animais, eles possuem alguma das estruturas cerebrais mais complexas do planeta. Eu já fiz trabalhos com as baleias, 3 vezes aconteceu isso, que eram tipo 6 da tarde e eu não podia mais ter nenhum, eu não podia mais ouvir nenhum barulho e nem ver nenhuma luz, eu precisei entrar com venda nos olhos e com um negocinho nos ouvidos, embaixo da minha cama, do cobertor, totalmente no escuro. E eu apaguei e eu fui trabalhar com as baleias na rede cristalina da Terra. Já aconteceu 3 vezes. E a gente foi localizar submarino. Isso é outro papo muito louco, mas tem muita gente aqui que já faz coisa comigo, então eu posso falar. E tem gente que tá me conhecendo agora. E a gente foi localizar submarinos. Eu não sei se eu já contei na Maga. Alguém que tá comigo há muito tempo já ouviu essa história. A Carol Silveira já fez assim, que ela já ouviu essa história. Já aconteceram 3 vezes comigo. Faz muito tempo que não acontece. É um dia que eu fico completamente, uma noite que eu não consigo mais falar. Meu marido já sabe, você trabalha com as baleias. E eu tô lá. E normalmente no outro dia, 2 dias depois, aparece: encontraram um submarino, não sei o quê, que tinha armamento, não sei o quê, localizaram, e eu sei que foi o trabalho que a gente fez. Mas tudo bem, nem precisa acreditar em mim, tá, gente? Acredito em vocês. Eu tô falando, e eu sei que eu já ouvi um monte de gente falar, essa menina é bem doida, sou mesmo. Mas não é que eu acesso de outra maneira. Não quer dizer que eu fiz o trabalho. Muitas vezes eu tô lá contribuindo para a rede, tá? Acredite se quiser, não acredite se não quiser. Eu contei isso que eu contei. Ah, ampliem sua cabeça. Dizem que esse ano é um ano 2026 que vai aparecer bastante coisa pra gente, né?
Que a gente vai ficar consciente de mais informações, tá? Se não acreditar em mim, achar muito louca, quer ir embora, tudo bem. Mas continue aqui só até o final, depois vocês não precisam mais nunca mais. Porque vale a pena que a gente tá falando da natureza, gente. E a gente é litopuncture. O que que é litopuncture? Tem acupuntura, tem até, eu vi aqui a Fê, que ela faz acupuntura em animais, muito boa. Ela tá aí em algum lugar, talvez em outra, ela foi pra lá, Fernanda Lobo. Tem a acupuntura, que é acupuntura no nosso corpo, né, que a gente faz com as agulhas, e tem litopuncture. O que que é litopuncture? É a acupuntura que a gente faz no planeta, estando presente em algum lugar do planeta, com a nossa energia, ancorando a nossa energia consciente, amorosa, em algum lugar do planeta, a gente faz uma coisa chamada litopuncture. Por isso que tem as pedras em determinados lugares do planeta, que elas estão segurando o lugar. E não precisamos só das pedras. Pode ser a gente pode ser essa contribuição aonde a gente estiver, tá? Little Puncher, tá? E talvez foi isso que eu fiz, eu trabalhei com os grids das baleias, não duvido nada. Aconteceu isso comigo, acreditem se quiser, tá bom? Mas enfim, então, vamos lá. Então, o que que os golfinhos das baleias demonstram? Consciência social avançada, comunicação sofisticada, percepção vibracional. Se depois de hoje a mão de vocês começar a ficar mais sensível, vocês sentirem mais a vibração, vocês tiverem mais vezes sincronicidade de ligação. Ah, minha mãe, puf, tocou sua mãe, não sei o que aconteceu. Pensar em alguém, ou saber alguma coisa que vai acontecer, tá abrindo ainda mais o seu canal de comunicação, de percepção, tá? É isso que a gente tá fazendo aqui, tá? Se começar a sentir mais sua mão vibrar, está ativando seus canais de cura. Tá? Vamos lá. Então, nas tradições espirituais, os cetáceos são vistos como guardiões da memória da Terra. Por isso que a gente perguntou para os cetáceos, agora para as baleias e para os golfinhos, o que vocês lembram? O que vocês sabem? Do que vocês estão nos lembrando? É da alegria, da leveza, da comunhão? É da telepatia? É de ativar outras partes do nosso cérebro que estão apagadas? Tá? E o que que eles estão lembrando a gente? Cooperação, alegria, comunicação energética. E algumas tradições dizem que eles guardam parte da memória antiga da Lemúria, tá? Que eles têm toda essa informação com eles, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre a queda de Lemúria. Eu devo ir mais uns 20 minutos, tá? 10, 15 minutos, 20 no máximo, tá? Então, a queda de Lemúria. Segundo muitas narrativas espirituais, houve um momento em que essa harmonia começou a se perder. Alguns dizem que houve a destruição intencional desse tipo de consciência, como eu disse, né? Outros que foi uma guerra interna na Terra, outros que foram acontecimentos climáticos. E tem gente que diz que foi o programa que o programa, pelo quem coordena a Terra, apagou esse programa para começar um novo programa na Terra, tá? E aí, esses seres, né? Então, e também falam que com o surgimento de outras civilizações, especialmente Atlântida, surgiu uma nova abordagem baseada em tecnologia, controle e manipulação da matéria, tá? A humanidade começou a se dividir entre duas visões: a comunhão com a vida ou o domínio sobre a vida. Essa divisão ainda está presente no momento atual e nunca esteve tão presente. A comunhão com a vida ou o domínio sobre a vida. A comunhão com a vida ou o domínio sobre a vida, tá? E os sobreviventes, né? Ou os que perceberam a mudança dos tempos chegando foram para dentro da Terra. Alguns foram para o que é chamado de Telos Mount Shasta, na Califórnia, e estão aguardando o momento em que a humanidade estará novamente pronta para receber essa consciência, que vibra mais para a quinta dimensão, tá? Tem muita gente que já leu Telos, né? Ou quem não leu, tem um livro, tem 3 livros de Telos, né? Que é esse livro aqui, que fala de Mount Shasta, que é o pessoal que foi para lá, que dizem que eles estão há mais de 12 mil anos sem nenhum contato com a superfície, ou com muito pouco, somente com alguns seres, e que eles estão. Não vem a hora de ter contato novamente com a gente, mas eles precisam que a humanidade evolua, para eles evolua, não como que estamos inevoluídos, mas que saia da consciência limitada que a gente está vivendo agora, como em maior parte,
para que a gente possa, eles possam entrar em contato conosco novamente, né? É, então, vou falar um pouco sobre Telos, a cidade lemuriana. Então, quando houve o colapso de Lemúria, uma grande parte da civilização migrou para cidades subterrâneas, tá? Uma delas é Telos, que é no Monte Shasta, que dizem que lá tem mais ou menos 1,5 milhões de habitantes. Eu tô indo para lá daqui a um mês. Depois, se eu sentir, eu vou fazer eu fazer um workshop, assim, um bate-papo, um monólogo e eu conto para vocês. Quem quiser pode fazer perguntas, tá? E falam que eles vivem comunicação é telepática e que eles usam cristais com tecnologia energética, tá? Dizem que o Monte Shasta é surreal, que é um dos lugares com maior, é o maior pico de energia na Terra, tá lá, assim, de transmissão na Terra nesse momento, tá lá no Monte Shasta. E o líder espiritual eles chamam de a dama, tá? E existe um cristal central no Monte Shasta que a gente foi visitar no começo da meditação. A gente foi lá no cristal central do Monte Shasta, tá? Ele funciona como o coração energético de Telos. A gente foi lá, a gente pediu permissão e a gente foi lá. Quem escolheu foi lá no começo de hoje. E também falam que tem uma rede intraterrena chamada Agartha, que é onde o pessoal de Lemúria foi, para essa rede intraterrena chamada Agartha, que as cidades, né, incluiria os Himalaias, Amazônia, Amazônia, deserto de Gobi e alguns lugares da América do Norte, tá? E essas cidades, elas preservam o conhecimento antigo da humanidade, tá? Eu não duvido nada que exista isso, tá? Eu sinto que é verdade, tudo isso. Que eu não acredito que só a gente está aqui na crosta da Terra e você acha que não tem nada dentro da Terra? Ou só a gente existe aqui agora e mais nada? Impossível, gente. A gente que não acessa, ou a gente até está começando a acessar ainda mais, né? Então, eu acredito em tudo isso. Por isso que eu trago aqui para vocês. E a divisão da humanidade. Então, com o tempo, a mente passou a dominar o coração, né? A gente foi esquecendo Lemúria. Há 200 anos, 300 anos, piorou mais ainda, né? Sabia que o maior extermínio de animais não foi nesse século, foi no século passado, que várias espécies foram extintas. Agora a gente está mais consciente do que a gente estava há 100 anos. Então a gente está evoluindo, gente, está melhorando. Estamos mais conscientes do que há 100 anos. A maioria dos pássaros da Flórida foram extintos ou desapareceram no final de 1800, no começo de 1900, que eram exportadas as penas para a Europa. Para chapéu, para várias coisas, para roupas. Então a gente tá melhor. Os animais estão podendo se expressar melhor agora. Tem uma consciência. Estamos mais conscientes do que estávamos, mas tudo isso se perdeu por quê? Porque a gente se separou da natureza, né? A natureza passou a ser vista como um recurso. A humanidade se afastou da percepção energética. Mas algo interessante está acontecendo hoje. Por isso que tem tanta gente aqui comigo hoje. Cada vez mais pessoas estão sentindo o chamado da natureza, da consciência, da espiritualidade e da conexão com os animais. Talvez isso seja parte de um movimento de recordação da consciência lemuriana. Tá na gente. Eu sei que não sou só eu, que tenho essa vontade de estar na terra, estar com os animais, de respeitar o planeta, de beber água limpa, de ver o rio poluído e dói em mim. Falo, poxa vida, o que eu posso fazer para contribuir com isso? O que eu posso fazer para contribuir com a mudança na Terra, né? Então, a transição da Terra agora, a gente está vivendo um momento de grande transformação no planeta. Vocês estão sentindo isso também, não estão? Cada vez mais está muito mais forte, né? Tanto a inconsciência, a insanidade, quanto a consciência. Que no 3D a gente vê a polaridade, o nosso corpo ainda está em 3D. Alguns estão vibrando mais alto. Eu vou dar um workshop, eu acho que dia 22 sobre dimensões, a gente vai falar sobre isso sobre os 3Ds. Eu não vou entrar muito nisso agora, tá? Então, a gente está vivendo um momento de grande transformação no planeta. Crises ambientais, sociais e emocionais estão mostrando algo importante, porque tem tanta gente com depressão, gente. Tanta gente tomando remédio. E se você está tomando remédio, está aqui comigo, tá tudo bem. Não tem nada de errado com isso. Tá difícil dar conta.
porque a gente se separou da natureza e da nossa verdadeira natureza. A gente aprendeu, passou a fazer um monte de coisa que a gente nem valoriza de verdade, que a gente nem ama, muitas vezes, para poder até ganhar dinheiro, né? Para poder. Mas e se a gente puder começar também a buscar o que que a gente ama que poderia nos trazer sustento, né? O que que eu amo que poderia contribuir comigo e com o planeta? E assim é para muita coisa, né? A gente parou de ouvir nosso corpo, ouvir o que o corpo quer, começa a se alimentar sem consciência. A gente às vezes também tem relação com alguém que a gente nem se conectou de verdade, né? Não sei porque eu tô falando isso, mas é para alguém aí. Alguém aí precisou ouvir essa da relação, mas é verdade. A gente foi se distanciando da sabedoria do nosso corpo, né? Então mas a gente tá vivendo um momento de grande transformação no planeta. As crises ambientais, as sociais e as emocionais, elas estão mostrando algo importante. Talvez a gente não possa mais continuar vivendo separados da natureza. Talvez o próximo passo da humanidade seja reintegrar tecnologia e consciência. Nesse sentido, Lemúria pode representar. Ui, alguém está sentindo o coração? Comecei a sentir meu coração falando isso. Lemúria pode representar uma lembrança do que já fomos capazes de viver. Começou a pegar meu coração, meu cardíaco agora. Muitas tradições dizem que a humanidade está passando por uma grande mudança de consciência, maior sensibilidade energética, despertar da intuição, busca por conexão com a natureza, questionamento de sistemas antigos. E isso tudo, sabe como chama? A nova terra. É a nova terra, gente. É a nova terra. Ó, entrou uma frequência no meu ouvido aqui. Vontade até de chorar. É a nova terra. A gente está acordando. Maior sensibilidade energética, despertando a nossa intuição. A gente está buscando conexão com a natureza mais e mais e mais, questionando os sistemas antigos. Isso é o chamado da nova terra. A nova terra não é outro planeta. Você não precisa morrer para chegar na nova terra. A nova terra é uma forma de viver na terra. E ela é baseada em consciência, em cooperação, em presença, em respeito à natureza. E, de certa forma, a nova terra lembra muito a consciência lemuriana. Então, talvez Lemúria, ela não seja apenas uma civilização no passado, né? Talvez seja a memória da humanidade vivendo em comunhão com a terra. E talvez essa memória esteja começando a despertar novamente. Quando voltamos a sentir a natureza, quando voltamos a escutar os animais, quando a gente lembra que não estamos separados da terra, talvez nesse momento algo da consciência lemuriana esteja retornando. Talvez seja isso que muitos de hoje chamam de a nova terra. Talvez essa nova terra, essa consciência da natureza chamando a gente, se conectar com a nossa natureza, saber o que é verdadeiro pra gente, abrir o nosso coração, né? Essa consciência do coração, da intuição, poder olhar os nossos sentimentos, ao invés de fugir deles. Tem tanta informação nos nossos sentimentos, gente. Se a gente não fizer eles de errado, ou achar que eles são ruins, ou que são menor harmônicas, não, é informação. Olha para os seus sentimentos, olha para a natureza, respira, olha para você, abre seu coração ainda mais. A nova terra está aqui, sabe que eu vou contar isso pra vocês. Deixa eu tomar só. Deixa eu ver que horas são. Tá, dá pra eu ir mais uns minutinhos. Sabe que eu, a vida inteira, eu tive uma. Mesmo com uma vida cheia de pessoas incríveis em volta de mim, com minha família, que é grande, tudo, eu sempre me senti um vazio muito grande. E eu dei uma vivência agora, o Ser Natureza, que faz há um mês, há 28 dias, eu dei o Ser Natureza. Eu vivi o Ser Natureza junto com 12 mulheres maravilhosas. E eu acessei essa nova terra. E eu voltei de lá e pela primeira vez nessa vida eu tive vontade de ter uma comunidade. E aí eu fiquei uma semana recebendo um deck novo de cartas chamado Ser Natureza, chamado A Nova Terra, né?
E, e eu perguntei, o que que é isso que eu tô sentindo? O que que é tudo isso? Eu nunca tive essa vontade de ter uma comunidade. Ele falou, é a nova terra. Todas as vezes que você se sentiu desconectada e sozinha, é porque ainda não era possível esse nível de intimidade, de vulnerabilidade, de conexão, de comunhão, de telepatia com as pessoas. E agora, depois dessa vivência que eu vivi, né, junto com outras mulheres, e várias delas estão aqui comigo, a gente criou isso. Ela sente, eu tenho certeza que ela sente a mesma coisa que eu. Essa possibilidade de viver de um outro lugar com as pessoas. É verdade, não é? Ó, a Carol tá aqui, a Júlia, a Sam, tô vendo a Tiane. Estão nessa tela comigo aqui, a Duca. Vocês não sentiram isso? É possível a gente viver, é o começo. E depois disso mudou a minha vida. Eu não estou mais me sentindo só. Eu me sentia, gente, mesmo cheio de gente, às vezes eu me sentia só, mas não é um. É pela qualidade, é a nova terra que está nascendo. E ela nasce em cada uma de nós. Por isso que eu fiz questão de trazer esse workshop de Lemúria, porque está dentro da gente essa natureza, essa comunhão desse lugar da gente poder estar com alguém em verdade, sabe? Em verdade. O seu ser verdadeiro, na sua natureza. E olhar para o outro, e senti isso com o outro, senti isso, não gostei. Olhar para isso, o que que você não gostou? O que que tá falando sobre você? Então eu sinto que a gente está cada vez mais próximos da nova terra. E talvez por isso que tem o livro Telos, né? O li- o- os lemurianos estão me chamando tanto, estão chamando a gente para a gente que eles querem voltar a ter contato com a gente, seja isso verdade ou não. O que importa mesmo é esse contato com a natureza, pôr os pés na terra, olhar para o sol. O sol é natureza, gente. O sol, quando eu falo luz violeta, luz dourada, quem traz para o nosso planeta é o sol, é através do sol que a gente recebe essa luz. Vai para o sol. Olha para o sol, põe os pés na terra, toma água e agradece cada ser da água que está em primeira dimensão, que eles ainda são parte do todo completamente. Você está colocando energia vital, o todo em você, e agradece que a gente está aqui, podendo viver essa experiência de transição planetária. Olha, e eu sinto que é verdade no meu ser cada vez mais, ainda mais depois desse ser natureza, quando eu entendi o que que era essa solidão que eu tinha, essa carência, não era uma carência, porque não é porque algo me faltava, mas é porque eu sabia que existia algo maior, algo mais era possível, que eu não conhecia até então. Tá presente com as pessoas, tá em vulnerabilidade, né? E saiu a carta, confie na sua inocência. E existe isso, existe, a gente pode estar com as pessoas em vulnerabilidade, em verdade, em comunhão, abrir o nosso coração, é isso. E todo isso, esse workshop Lemúria, eu acredito que existiu Lemúria, tá? Eu sinto muito. Quer falar? Fala, Yara. Eu tenho o oráculo de Lemúria, e quando você estava falando da Nova Terra, eu falei assim: me traz uma carta que representa a Nova Terra. Olha a carta que saiu, a mesma que a sua. Am- É isso, gente. A Obrigada por isso. mesma! É maravilhoso. Olha isso, a Yara é uma fada, gente. Conheço a Yara há muitos anos. Ser maravilhoso. Ó, saiu a mesma carta. A Yara, onde você tá? Em Boston? Isso é comunhão. É isso. É essa comunidade, a nova terra. É isso. Que legal. Maravilhoso. E assim, obrigada, querida, por isso. Amei. Amei. E assim, eu nunca falava sobre isso. Lemúria, Mu, Atlântida, Hiperbórea. E aí, ano passado, me chamaram para fazer um podcast com uma inteligência artificial. E a gente falou. E aí, eu comecei a falar sobre isso. E depois disso, não parou. Eu comecei assim: você vai ter que voltar para isso. Você vai ter que falar sobre isso. Porque aí tem várias chaves. Tem que trazer essa informação para a Terra. Que a gente fica só falando de 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, 5.000. Tem que falar de 100.000 anos atrás. Tem chaves maravilhosas que a gente pode despertar no nosso código vibracional, no nosso ser e abrir o nosso coração ainda mais.
É isso, gente. Obrigada, amei, Yara! Confie na sua inocência, gente, ó. A mesma carta em Boston e em São Paulo. E que legal que você tem. É muito legal esse baralho, né? Ele é muito bonita. Esse deck chama Além Beyond é americano, eu acho, nem sei. Foi feito no Monte Shasta, né? Tem a carta Monte Shasta. Ah, depois eu mando foto no grupo. Então, deixa eu tirar uma última cartinha aqui pra gente. Gente, é isso. Então, ó, abre o coração. Não se julga, abre o coração, abre ele. Se vier um sentimento, alguma coisa que você acha que é ruim, olha para isso. O que que eu tô sentindo aqui? Se é meu, se for meu, e você tá sentindo ou ressoando em você que tem alguma coisa aí para você olhar. Olha, acolhe, se abraça, honre você, sua natureza. Cuida da natureza. Consumo consciente, respeito o produto que você usa no seu corpo, a natureza. Atenção, gente. Menos é mais. Vai para o sol, põe o pé na terra, toma uma água gostosa. É isso. E deixa eu tirar a nossa última cartinha. Quer tirar aí uma? Vai, Yara. Aquelas Strix, né? Sabe? Vai. Qual que você tirou? Né? Diferente da. Qual é a sua? Saiu a carta número 11 que é a Ether. É, o Não sei éter, que falar. legal. É, energia, é. Muito legal. E a minha saiu o eu de Lotus. Hum, eu de Lotus? Ah, achei que fosse É? Crystal Key. Porque ó, eu tirei essa aqui, ó, que é bem parecida com a sua. Crystal Keys. Muito Que bom. lindo. Então, gente, é isso. Foi uma honra estar aqui com vocês. Espero que vocês gostaram. Abre o coração. Tamo aqui, tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. A nova terra não tá longe, tá aqui com a gente. É a vibração que a gente sustenta, que a gente permanece mais ou menos na nova terra, tá? Com mais a gente permanecer vibrando nossa verdade, autenticidade. Quem me viu no paranormal, um monte de gente falou: ah, estava dourada. É que eu tava sendo eu completamente. A maior frequência que você pode ter é ser você. Eu fui Carol totalmente, sem filtro nenhum. Eu perdi todos os filtros naquele dia. Deu bug, meu TDAH naquele programa. Aí todo mundo falou, você brilhou, você estava dourada. Claro, eu estava sendo eu. A maior frequência que existe é você ser você, gente. E deu bug lá, não sei o que aconteceu comigo lá, deu bug. Tá bom? Um beijo grande, gente. Que a natureza esteja com vocês e comigo, que a gente possa caminhar juntos nessa comunhão da nova terra, que eu quero muito, muito, eu até choro, assim, ter uma comunidade de verdade, com base no respeito, no amor, na vulnerabilidade, na comunhão, sabe? Que aí sim a gente não precisa ter um novo capitalismo que nem precisa mais de capitalismo, porque a gente não tem mais por que se diferenciar através do material. Mas isso é juntos, que a gente possa ir juntos para essa nova onda. E ela já existe. Eu posso falar isso porque eu frequento ela às vezes, não toda hora, mas muito, cada vez mais. Mas eu quero mais gente comigo lá. Porque todo mundo aqui, se vocês estão aqui, que vocês estão lá também. E a gente pode ficar mais tempo segurar essa frequência na gente. Um beijo grande. Até a próxima, gente. Obrigada, Yara! Obrigada a todas que estão aqui comigo. Obrigada, galera do Ser Natureza. Um beijo grande para vocês. Obrigada do meu coração. Gratidão. Tchau, gente. Boa noite.